Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está me assistindo. Gostaria de parabenizá-lo por ter adquirido esse curso, o Direito das Obrigações, certo? Presidido aí pela Faculdade de Direito de Varginha, na qual tenho orgulho de ter prestado a minha graduação, Gostaria também de agradecer à doutora Priscila por ter dado essa oportunidade e por ela estar realizando um excelente trabalho na condução dos cursos EAD dessa faculdade. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Pablo, sou graduado em Direito pela também FADIVA, sou especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, atuante hoje e militante na condição de advogado, e estarei com vocês aqui nesse curso sobre Direito das Obrigações. O Direito das Obrigações é uma matéria basilar do direito civil, certo? Eu gosto de entendê-la como uma matéria de meio. É uma matéria abstrata da parte geral do Código Civil que é necessária para formar as bases do entendimento de diversos outros ramos e diversas outras ramificações do direito civil, certo? Então, o seu entendimento é fundamental para que no futuro, quando você estiver estudando responsabilidade civil, contratos, família e sucessões, você entenda da onde aquilo se originou, certo? A sua abrangência ele se dá nos mais diversos ramos do direito, não tanto só no direito civil, mas também no direito empresarial, no direito penal também, no direito da responsabilidade civil. Então, e ele é invocado em diversos pontos, como litígios, responsabilidade civil, contratos, transações. Então, ele tem uma abrangência enorme e é necessário o seu compreendimento nesse momento para que você possa entender os demais institutos do direito civil, certo? Vamos começar pelo começo, como nossos queridos professores gostam de adentrar, pelo conceito, certo? O conceito jurídico de uma obrigação se refere a um vínculo jurídico em que um credor tem com o devedor, É aquela obrigação em que uma parte tem que prestar uma obrigação a favor da outra, seja ela originária de um contrato, de uma responsabilidade civil ou de diversas outras relações jurídicas que vamos encontrar no ordenamento jurídico, certo? Até o Orlando Gomes ensina, como eu vou disponibilizar no material, a obrigação é uma relação jurídica transitória de crédito e débito de prestação econômica suscetível de avaliação pecuniária, certo? Desse conceito nós podemos extrair algumas informações, certo? Primeiramente, os sujeitos da obrigação. Em todas as obrigações que os operadores de direito, as pessoas de um modo geral são suscetíveis, vai ter o credor, que é aquele que tem o direito de exigir o cumprimento de uma prestação de outrem. E quem é esse outrem? É o devedor, que é aquele que tem o dever de cumprir a obrigação, certo? E o que une os dois? É o objeto da prestação, É a prestação devida, se é positiva, de dar ou fazer alguma coisa, ou negativa, de não fazer algo, Isso aí pode ser encaixado em diversas questões do cotidiano, conforme será visto no decorrer das aulas, mediante vários exemplos que eu trouxe para melhor entendimento e compreensão dessa matéria. Já como eu disse, que é uma matéria abstrata, é bom e é necessário no aprendizado esse ser feito por meio de exemplos práticos, que facilitam o entendimento. E, além de ter o credor e o devedor em ambas as pontas da relação, com um objeto que une essas partes,
tem um vínculo jurídico, né? Que é a relação jurídica que une essas partes. Pode ser um contrato, pode ser uma responsabilidade civil, dentre diversas outras que se apresentam aí no direito civil, certo? Também é importante, dentro desse conceito, exemplificar e esmiuçar todas as demais obrigações, né? Elas são classificadas, né, nas obrigações de dar, de fazer e de não fazer, certo? Primeiramente, a obrigação de dar refere-se à entrega de algo. Eu tenho a obrigação de dar alguma coisa para outra pessoa. Vamos supor que eu faça um contrato de compra e venda de um automóvel com um terceiro, com uma outra pessoa, certo? Eu sou o devedor que estou vendendo o veículo para essa pessoa. Então, eu tenho uma obrigação de dar, de entregar esse veículo para essa pessoa. E ao mesmo tempo que eu tenho essa obrigação de entregar esse veículo para essa pessoa, ela tem a obrigação de quê? De me pagar. A obrigação de dar, ela pode ser ramificada em duas, que é a obrigação de entregar e a obrigação de pagar, certo? Então, ao mesmo tempo, num contrato de compra e venda de veículo, ao mesmo tempo que eu tenho a obrigação de entregar o veículo conforme foi acordado, ele tem a obrigação de me pagar o valor acordado, certo? Ao mesmo tempo, nós temos em ambos os lados credores e devedores, certo? Outra obrigação, outra modalidade de obrigação é a obrigação de fazer, né? Relaciona com a prestação de uma atividade. Eu não vou entregar algo, mas eu vou fazer algo em benefício de alguém, certo? Por exemplo, um contrato de uma pintura de uma casa. Eu, como devedor, vou ter a obrigação de fazer um serviço, a pintura de uma casa. Eu vou pintar a casa. Veja, eu não estou entregando algo, eu estou fazendo algo. Então, é uma obrigação de fazer. Ao mesmo tempo que também neste contrato, a outra parte que está recebendo o serviço também teria a obrigação de dar. No caso, seria o quê? Pagar pelos serviços prestados, certo? Entendem a relação? E no mesmo vínculo jurídico, eu posso ter a obrigação de fazer e posso ter a obrigação de dar, certo? No outro giro, nós temos também as obrigações de não fazer, que é quando o devedor se compromete a se abster de uma determinada ação. Eu não vou fazer determinada ação. Um exemplo, por exemplo, um contrato de exclusividade de um artista, em que o artista se compromete a não prestar os mesmos serviços para outra produtora. Ele está se abstendo de realizar aquele serviço para outra pessoa. Então, ele está tendo uma obrigação negativa de não fazer, certo? Recapitulando, vamos lá. Obrigação de dar, que pode ser ramificada em entregar ou pagar. Obrigação de fazer, de prestar, fazer algo em benefício de alguém, por exemplo, a prestação de um serviço. E agora a obrigação de não fazer, que é a obrigação em que o devedor ele se abstém de realizar determinado ato em favor de outrem, que no caso seria o credor, certo? Tá dando para pegar o entendimento dessas modalidades de obrigação? Gente, essas modalidades de obrigação são as basilares do direito das obrigações, certo? Ela é que compõe todos os demais assuntos que nós vamos tratar aqui hoje, nesse curso. Existem outras classificações de obrigações também que merecem ser esmiuçadas nesse primeiro momento, certo? Como, por exemplo, as obrigações líquidas e obrigações ilíquidas, certo? As obrigações líquidas no direito
o direito, assim por dizer, é aquela obrigação que tem uma natureza certa e determinada. Eu sei qual é a prestação, não é aberto, não é abstrato, não deixa em dúvida o seu teor. Então, por exemplo, uma nota promissória, onde o devedor se obriga a pagar o constante daquela nota promissória para o credor, no valor, por exemplo, de R$5.000. Então, está escrito na nota promissória: pago por meio dessa nota promissória a quem de direito o valor de R$5.000. É uma obrigação de pagar, de dar, lembra? De dar, mas que se ramifica na obrigação de pagar algo para alguém. E essa obrigação de dar é líquida, né? A gente tem um valor, ela é certa e determinada. Vocês percebem que, ao mesmo tempo que eu tenho uma obrigação de dar, de fazer, de não fazer, eu posso ter uma obrigação líquida? E dessa forma, são várias classificações que elas se entrelaçam em um mesmo vínculo, certo? Elas não são destoadas, elas são coligadas, elas são conexas. Vamos dar continuidade. Uma obrigação líquida, eu tenho aquele valor certo e determinado naquela obrigação, mas poderá ter também uma obrigação, um vínculo entre as partes de natureza ilíquida, que não tem valor determinado de imediato, sendo necessário uma avaliação posterior, uma liquidação posterior. Por exemplo, em um acidente de trânsito, nós falamos bastante sobre contrato, né? Agora tem a responsabilidade civil para ilustrar essa questão. Por exemplo, um acidente de veículo entre duas partes, nasce ali a obrigação entre elas de um indenizar o outro. O devedor vai indenizar o credor. No entanto, irá se pleitear as indenizações médicas decorrentes daquele acidente. No entanto, não tem como quantificar de imediato quais todas as despesas médicas a pessoa que sofreu o acidente terá, né? Então, será ajuizada uma ação e, posteriormente, quando da sentença do juiz, determinará que aquele causador do acidente pagará todas as despesas médicas da vítima do acidente, né? Então, como será feito isso? Veja que a sentença, ela não determinou o valor, ela é ilíquida. Necessitar-se-á depois, em eventual perícia ou juntado de documentos, para apurar qual o valor realmente é devido. Então, existe essa situação no mundo jurídico, certo? Outra classificação das obrigações que é pertinente trazer também são as obrigações principais e as obrigações acessórias. As obrigações principais, pela própria exegese do nome, né, são principais, que elas existem por si só, não depende de qualquer outra para existir, né? Por exemplo, um contrato de compra e venda, a obrigação de entregar o bem e a obrigação do devedor pagar a quantia acordada. Ela é a obrigação principal. Nesse mesmo contrato, por exemplo, os juros de uma eventual mora por parte daquele que tem a obrigação de pagar, terá que arcar, é uma obrigação acessória. Os juros é uma obrigação acessória, porque qual que é a obrigação principal? Pagar aquele veículo. E qual a obrigação acessória que segue a principal? São os juros em eventual inadimplemento ou mora. A multa, por exemplo, também, certo? Dessa feita, né, podemos fechar o raciocínio entendendo que as obrigações é um dos principais ramos bases do direito civil, no caso, né? Ela nasce dentro do direito civil, mas ela é utilizada nos diversos outros ramos.
e que repercute em diversos institutos do direito, como por exemplo contrato, responsabilidade civil. E é necessário aprendermos como funciona esses institutos para compreender futuros novos, certo? Então, recapitulando, nós temos as obrigações de dar, de fazer e de não fazer. A obrigação de dar, ela pode ser ramificada em obrigação de entregar e de pagar. Tanto essas obrigações, elas podem ser divididas também em obrigações líquidas e obrigações ilíquidas. E ao mesmo tempo, elas podem ser divididas em obrigações principais e obrigações acessórias. Certo? Espero que você tenha entendido esse primeiro ponto aí do direito das obrigações e que você possa estar pronto para dar o próximo passo nas próximas aulas.